Olá, educadores! Nesse episódio vamos falar de ação. De que forma podemos levar todo esse conhecimento sobre o Cerrado para a prática educativa? Nesse episódio vamos contar um pouco sobre um programa muito interessante do ICMBio e apresentar uma atividade realizada no Cerrado com o objetivo de sensibilizar e estimular as pessoas a colocarem o pé no parque. As práticas de educação ambiental no Cerrado podem ser diversas e mediadas por diferentes pessoas, como professores, comunitários, equipe dos parques e, por que não, por uma equipe de voluntários. Você já ouviu falar no programa de voluntariado do ICMBio nos parques nacionais? O programa é uma oportunidade para exercitar sua cidadania e contribuir para a conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida local. Os voluntários podem atuar com as equipes do ICMBio em diversas ações de conservação da natureza, como a pesquisa, visitação, comunicação e educação ambiental. O objetivo do programa é promover o engajamento da sociedade na conservação da biodiversidade por meio da ação voluntária. A coordenadora dos voluntários do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Franciane dos Santos, nos conta como funciona o programa e quais são os benefícios para o parque, para os voluntários e para os visitantes. Minha história com o parque começou com uma visita e através dessa visita eu conheci o parque, que era eu tinha muita vontade de conhecer, e de lá para cá nunca mais saí do parque. Após essa visita no parque, eu conheci o trabalho voluntário, fiquei sabendo que havia o programa de voluntariado. A gente veio trazer umas crianças e aí a gente fez uma atividade didática e foi falado sobre o programa de voluntariado. E aí houve um interesse da minha parte em estar participando. Isso me facilitou entender, compreender e apoiar a ideia das unidades de conservações. Já há 2 anos eu trabalho já como contratada, mas não deixo de fazer os voluntariados aos finais de semana e feriados. A atividade dos voluntários é bem diversificada. A primeira recepção são os voluntários que dão na portaria. A gente faz manejo de trilha, pintura de placas, apoio às atividades didáticas que o Parque Nacional faz, que é acompanhar alunos, pesquisadores nos passeios. Quando a gente tem incêndio, eles nos apoiam muito, é uma das principais atividades que a gente conta muito com a ajuda de voluntários, porque só nós não damos conta. É de suma importância esse apoio que os voluntários dão para a gente aqui no Parque Nacional. O encantamento é fundamental para a educação ambiental e está muito presente em uma das atividades que é realizada na Chapada dos Guimarães. Essa atividade pode ser aplicada em qualquer bioma, em diferentes espaços, sempre se adaptando à realidade do local. A atividade se chama História dos Sentidos, e nesse exemplo vamos contar a história da Chapada dos Guimarães. O objetivo da história é sensibilizar e promover a reconexão com o ambiente natural através dos nossos sentidos. Para preparar a atividade, é importante realizar uma pesquisa ampla sobre o território que será abordado. Como se formou a região? Como é a paisagem, a fauna, a flora do local? Quais comunidades já viveram ou vivem naquele território? Há alguma curiosidade sobre o local que pouca gente conhece? Após a pesquisa, o segundo passo é escrever a história de forma bem simples para atingir diferentes públicos. Uma dica: sempre que possível, valide a história com um morador da região, alguém que seja um historiador, guia ou um conhecedor do local. Quando a história já estiver no papel, a leitura inicial vai identificar as possibilidades de utilização de estímulos para relacionar com os seus sentidos. Estímulos são elementos que podem ser utilizados para aguçar a audição, o olfato, tato ou paladar. É importante que a pessoa faça uma boa narração da história e tenha boa entonação. Vamos aos exemplos práticos. Normalmente,
Antes de iniciarmos, colocamos os participantes em roda ou em linhas, deitados, vendados, de forma que facilite a passagem de quem irá utilizar os estímulos e quem irá contar a história. No início da história, o gelo na pele, por exemplo, serve para estimular o tato e associar ao momento em que o planeta era coberto por geleiras. O som dos oceanos para estimular a audição e lembrar da época em que o gelo derrete formando o mar. A fumaça do palo santo para estimular o olfato, representar o fogo que queima a vegetação. O doce de buriti na boca para estimular o paladar e oferecer o gostinho dos frutos do bioma. Recapitulando passo a passo da atividade. Primeiro, pesquisar sobre o local. Segundo, escrever a história. Terceiro, validar com alguém do local a sua história. Quarto, buscar os estímulos. Em quinto lugar, separar o material. Sexto, escolher e preparar o local. Sétimo, cuidar dos participantes. E oitavo, registrar a atividade. Para essa atividade, sugerimos 4 pessoas facilitando. Uma conta a história, 2 passam os estímulos e a outra registra a atividade. Ao final da atividade, é interessante perguntar aos participantes o que sentiram e relacionar com os conhecimentos do bioma estudado. Depois da atividade realizada na Chapada dos Guimarães, alguns participantes foram entrevistados. Veja o que disse o professor da Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos, de Cuiabá. Nós viemos aqui para fazer um trabalho de campo, primeiro voltado para entender um pouco sobre as características do cerrado, né? Entender um pouco sobre a formação geológica, forma de relevo e, além disso, trabalhar as características do cerrado, trabalhando desde a sua fitofisionomias, né? suas formas de vegetações, assim como entender um pouco dos processos antrópicos que influenciaram no cerrado, trabalhando um pouco sobre os impactos socioambientais, seja aí o agronegócio, seja atividade de turismo quando ela não é bem implantada, ou até mesmo problemas de ocupações em áreas de reserva, por exemplo, que é um dos problemas que nós temos dentro do parque. Eu achei muito interessante a dinâmica justamente por explorar outros sentidos além da visão, né? Às vezes a gente fica muito preso a essa coisa daquilo que a gente pode enxergar e acreditar somente nisso, assim. Acho que a visão, acho que ela traz essa ideia de que eu só acredito no que eu vejo, né? E às vezes a gente abandona outras percepções, principalmente como o tato, a audição, o cheiro, né? o paladar. Eu acho que atividades como essa buscam um despertar mais ambiental, um despertar onde nós não possamos olhar apenas para o homem ou para a sociedade, apenas olhando a natureza na sua perspectiva recursiva, apenas como recurso, mas sim como parte também, nós somos parte da natureza e não humano afastado da natureza. Eu acho que são atividades como essa que despertam esse olhar, essa ética ambiental. Além do professor, alguns alunos também foram entrevistados e contaram o que sentiram. Eu gostei do barulho do mar, dos bichos, da comida que provei, eu não sei o que era, mas foi muito bom. De cada coisa que passava eu arrepiava, assim, parecia muito de verdade. Foi uma experiência diferente, né? A primeira vez que eu tive uma coisa assim. Foi bem interessante, para falar a verdade, né? Primeiramente, colocou a gente deitado lá, vendado, e começou a contar a história da região aqui desde muito tempo antes de ser habitada. Aí, com o passar do tempo, foi passando algumas coisas, quando a gente estava deitado, né? Passou algumas coisas no nosso corpo assim, para tentar demonstrar como que as coisas aconteciam com o passar do tempo, entendeu? Quando eu cheguei ali, a mulher colocou a venda em mim, eu fiquei tipo, moça, eu tô com medo. Aí até ela me levou sem nenhuma pessoa do lado, só ela. Aí a gente deitou ali, falei assim, meu Deus do céu, o que vão fazer comigo? Só que eles foram falando ao decorrer do tempo e,
Tipo, deu pra imaginar como era aqui. A gente, tipo, teve uma experiência de olhos vendados. Foi muito legal, porque a gente não tava vendo, a gente tava apenas imaginando. E usar a imaginação é muito bom isso, é muito legal. O lugar aqui é pra gente se divertir, além de se divertir, a gente tem que cuidar, né? Porque isso aqui é nosso. Os comentários dos alunos e do professor mostram que o resultado esperado com a atividade foi atingido. Os participantes foram sensibilizados e se encantaram com o parque. Esses são os primeiros passos para a educação ambiental e para conseguirmos aliados na busca pela conservação da natureza. Com isso, encerramos o 3º módulo do curso de Educação Ambiental Pé no Parque do Cerrado. E nos preparamos para o próximo módulo sobre a Amazônia, que terá informações, curiosidades, entrevistas e ferramentas de apoio para a realização de educação ambiental. Até a mata!